Num país onde nós temos mais de 10 milhões de desempregados, muito se faz necessário com que a gente tenha a postura certa na hora de procurar uma vaga de trabalho. Pior do que não ter a oportunidade é receber diversas oportunidades e muitas vezes não ser aprovado no dia da entrevista, seja para profissionais liberais ou também para profissionais seletistas. O mercado de trabalho existe, mas é necessário que nós estejamos preparados para adentrar nele. Com muitas mudanças, novas tecnologias chegando, novas áreas e profissões, mais do que nunca precisamos estar atualizados, mas não só no conhecimento, como também nas ferramentas de apresentação pessoal. Portanto, no dia de hoje, nós vamos conversar com uma psicóloga e recrutadora que há aproximadamente 10 anos tem ajudado diversas pessoas a encontrarem o seu caminho. Ela aconselha, traz dicas e também dentro do seu trabalho procura desenvolver uma ação voltada com pessoas que estão em uma outra classe de trabalho para pessoas com deficiência. Juliana, seja bem-vinda ao programa Em Foco. Muito obrigada, Henrique. Prazer estar aqui no seu programa, falando, compartilhando algumas dicas e trazendo algumas experiências também no mercado de trabalho e todo esse tempo de atuação que eu tenho. Acredito que vai ser bem rica a nossa entrevista. Muito bem. Para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho melhor para a gente. Bom, eu sou Juliana, tenho 31 anos, sou psicóloga por formação, tenho especialização em gestão estratégica de pessoas. A minha maior atuação vem sendo na área organizacional, né? Eu tive pouca experiência na área clínica, bem no início da carreira mesmo, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, mas a minha escolha foi na área organizacional, sempre atuando com o desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, vendo as pessoas se desenvolverem profissionalmente. Isso me dá muito prazer em atuar. Muito bem, quando a gente pensa em psicólogo, né, a primeira palavra que a primeira recordação que a gente tem é daquele divã, né, do atendimento e a pessoa ali contando os problemas, as situações para fazer um tratamento. Mas na verdade existe uma área que a Juliana atua, que é organizacional, que ela atua com recrutamento e seleção de profissionais. Como que é o dia a dia do seu trabalho na prática? Atualmente eu trabalho recrutando, né, fazendo atração de pessoas, né, recrutamento e seleção de profissionais para diversas áreas, diversos níveis de atuação. Atuo também com alguns projetos sociais, tanto dentro quanto fora da empresa, projetos para pessoas com deficiência. Atualmente, nós tocamos um grupo focal dentro da empresa em que eu trabalho. Esse grupo focal funciona com um grupo de pessoas de diversas áreas. E o objetivo é trazer melhorias em relação à acessibilidade, ao desenvolvimento dessas pessoas com deficiência dentro da empresa também e aumentar ainda mais a oportunidade de crescimento profissional. E você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pela área de psicologia, pela área de recrutamento e seleção em que eu atuo, treinamento e desenvolvimento, todo o leque ali, a psicologia ela é bem abrangente, né? Ela tem muitas oportunidades, muitas áreas de atuação e eu gosto de todas essas áreas, principalmente da área organizacional, sou apaixonada mesmo, eu sempre digo que a minha atuação é um propósito, né? Então eu tenho o propósito de ajudar essas pessoas e com isso eu me desenvolvo também, eu aprendo muito, então é um prazer atuar nessa área. Ótimo. Juliana, faz diferença na hora de você contratar, você identificar se aquela pessoa que está pleiteando essa vaga, ela está lá por interesse financeiro ou se realmente ela gosta? É fácil de identificar isso? Sim, em uma conversa, em uma entrevista, né, onde são avaliados alguns pontos em relação ao comportamento dessa pessoa. Então, no momento de bate-papo, no momento de entrevista, onde ela está trazendo alguns pontos em relação à sua experiência profissional, você consegue identificar se ela está realmente almejando aquela posição apenas para ter uma oportunidade profissional, porque ela precisa naquele momento, ou que ela realmente tem amor por aquilo que ela faz, tem a paixão, né?
tem um rende brilho mais, diferente né? nos olhos quando a pessoa fala. Verdade. Exatamente. E geralmente as pessoas que gostam do que fazem, elas são mais intuitivas, prestadoras, Sim. elas estão sempre procurando melhorar os processos. Com certeza, elas têm prazer em aprender e a compartilhar também o conhecimento com outras pessoas, e é diferente a atuação, né? Quando a pessoa senta de frente para você na entrevista, né, que é a hora que todo mundo fica meio assim tremendo, a hora que senta de frente com o entrevistador, o que você procura identificar? O que você analisa ali naquele momento que você está com o currículo na mão e também ali com a mesa separando o candidato a essa entrevista? Isso, então quando a gente tem, quando eu chamo um candidato para entrevista, eu chamei ele naquele momento porque ele apresentou, através do currículo, as competências técnicas e as experiências profissionais que são exigidas para determinada posição que eu estou trabalhando naquele momento. Né? Então, na entrevista, pessoalmente ali com ele, eu consigo identificar alguns pontos do seu comportamento. Então, eu avalio a comunicação, a postura, a segurança que ele traz com a fala, com as experiências que ele já vivenciou. Então, eu consigo fazer algumas perguntas mais comportamentais, mais técnicas, conhecer um pouco da vida pessoal e aí a gente vai montando um perfil profissional e vai fazendo uma comparação se é realmente aquilo que eu preciso para aquela posição que eu estou trabalhando. E você pega na mentira? Fala a verdade. O corpo fala, né? Então, com certeza, algumas mentiras a gente consegue pegar sim. Tem gente que quer forçar uma coisa que não é. No nariz, fica mexendo ali, não consegue. Às vezes tem alguma informação ali no currículo dele que ele fala, eu falo tal idioma, e aí não consegue na hora desenvolver aquela comunicação. Tem pessoas também que falam que já teve alguma experiência, aí você pergunta, mas conta um pouco, como que foi sua experiência, como que você atuou, e a pessoa não consegue trazer aquela informação com aquela segurança, né, de quem já atuou com aquilo, já teve aquela experiência, então você percebe que na verdade ela colocou mais para acrescentar. Sim. E não o que realmente de fato botou lá para encher linguiça. Isso, né? Exatamente. Isso é muito complicado, acaba prejudicando o profissional, porque no currículo você tem que colocar verdades, né? Ser objetivo e colocar exatamente aquilo que aconteceu de fato. Se você não tem conhecimento ou uma formação específica, nem coloque, porque aí fica em descrédito, acaba a pessoa que está te conhecendo naquele momento, acaba criando uma percepção muito negativa da sua imagem. É como se a pessoa estivesse desafiando a inteligência do entrevistador, né? Mais ou menos isso. Sim, na verdade ela quis mostrar algo que ela não é. Então isso acaba sendo ruim para ela mesma. Você fala pro cara, você fala inglês intermediário, já fala, constrói uma frase pra mim, eu não sei, the books on the table, hot dog. É legal identificar, na verdade. Então, o que seria intermediário? Na hora com o recrutador, de repente você colocou lá o inglês intermediário e aquela posição realmente exige um inglês intermediário avançado. Então, se você não fala, olha, intermediário, mas em relação à leitura. Intermediário, mas eu tenho básico em comunicação, então eu não consigo aqui nessa entrevista, eu não me sinto à vontade a falar com você nesse idioma. Eu sinto dificuldades, então eu acredito que fica muito mais clara a informação e ela conseguiu explicar aquilo. Quer dizer, dizem, né? Eu vi uma matéria que as pessoas agora, quando se trata de idioma, elas estão colocando 3 campos, né? Proficiência, fala bem, escreve intermediário. Não tem essa Sim, diferenciação? É exatamente isso, porque não é pelo... tem pessoas que têm mais facilidade em ler do que se comunicar. Porque a comunicação, ela depende da prática. Então, às vezes, a pessoa fez um curso, estudou, mas ela não praticou aquela comunicação. Então, a comunicação dela vai ser mais básica. Mas a escrita, a leitura vai ser intermediária. Então, tem esses casos também. Perfeito. E as redes sociais? Vocês olham de fato para ver se aquele comportamento que a pessoa está se mostrando na sua frente realmente é na vida particular? É um mito? Isso é verdade, gente?
É verdade, muitas empresas, é que depende muito do que você está buscando, depende muito da cultura da empresa também. Eu trabalho hoje numa empresa que é muito voltada, a cultura é muito voltada para a diversidade, então a gente não se apega tanto ao que a pessoa coloca nas redes sociais. Claro que é importante o comportamento dela, como ela se comporta nas redes sociais, né? Porque isso diz muito sobre ela, obviamente. E também tem muitas pessoas da empresa que faz parte da sua rede social, então tem que ter o bom senso de utilizá-la de forma correta. Quando eu vou buscar um profissional, eu gosto muito de utilizar o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social mais profissional e onde as pessoas elas colocam os cursos que elas realizaram, as experiências que elas tiveram profissionalmente, e tem algumas recomendações também de pessoas que trabalharam com aquela pessoa, que é bem interessante. Até os artigos que elas postam, e eu acho bem bacana, assim, é uma conectividade muito importante para Quando a pessoa ela foi contratada, está alocada numa determinada função, já está há algum tempo. Quando a pessoa entra na empresa, é tudo festa, né? Ai, que alegria, a melhor empresa do mundo e tal. Só que depois começa a reclamar que o vale transporte é baixo, que o vale alimentação podia ser maior, que precisa de uma promoção e não chega. Quando a pessoa está lá, Juliana, trabalhando ali no cerne de sua função e precisa de uma promoção, como que as empresas trabalham essa visão de determinar esse funcionário merece, esse não merece? Como que funciona isso na prática? Geralmente, quando as pessoas são contratadas, elas são avaliadas pelos seus comportamentos, claramente, né, pelos seus comportamentos e também pelos resultados que elas entregam. Então, se você tem um conhecimento técnico, tem grandes resultados apresentados para a empresa, então aquela pessoa que está avaliando aquele funcionário, com certeza ela vai reconhecê-lo se ela perceber que ele entregou além do que é esperado para a função dele, né? Então, esse seria o reconhecimento por mérito, tá? Então, as pessoas elas têm essa oportunidade também interna. Outras por processo seletivo interno, né? Então, muitas empresas realizam internamente processo seletivo, posições para os funcionários participar. Como que funciona? É um recrutamento e seleção, como se fosse uma contratação externa, só que interna com os funcionários. E é avaliado exatamente como se fosse um processo externo, né? Avalia as competências, os resultados que entregam, as habilidades, a formação, o conhecimento técnico. E se essa pessoa, com certeza, apresentar boas habilidades, experiência, e hoje e atualmente ela entrega mais do que a função dela exige, com certeza também ela pode passar nesse processo seletivo interno e ter uma promoção, que é considerada uma promoção interna por conta dessa participação no processo seletivo. Muito bem, quer dizer, quer ganhar mais, entrega mais, né? O invisível é mais visto que o visível. A gente é bem avaliado pelas qualidades que a gente faz a hora que a gente acha que não tem ninguém vendo, mas está todo mundo observando. Sim. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. A Juliana vai trazer mais dicas para você que está em casa querendo uma recolocação profissional ou de repente ganhar mais, ter mais sucesso na vida profissional. Hoje é o dia, eu te espero depois do intervalo. Até já!